Vamos falar de sorte. É essa coisa que todo mundo quer e que muito pouca gente alcança. Viram como eu defini? Muitos querem, pouco alcançam. Eu não falei que poucos têm, porque a sorte, ela é alcançada. A sorte, ela te pega pelo caminho. A questão é que, infelizmente, muito pouca gente caminha, muito pouca gente se coloca em movimento, muito pouca gente coloca energia para criar aquilo que quer. E, invariavelmente, quando a gente está caminhando, a gente sempre esbarra com a sorte por aí. O comendador José Alfredo, depois que ele forjou a morte e ele deixou pessoas para trás, fechou as antigas portas para abrir novas portas, ele foi para uma cidadezinha e nessa cidadezinha ele se tornou garimpeiro. Muita gente acha que no início da história dele ele era garimpeiro, mas não, ele era mercador dos diamantes. Ele fazia o comércio, o processo de compra e venda. Ele não garimpava. E quando ele resolveu ir para uma nova vida, mesmo sendo comendador José Alfredo de Medeiros, mesmo sendo milionário, mesmo sendo o dono do império de diamantes, ele resolveu recomeçar. E recomeçar de baixo. E ele foi para uma cidadezinha longe, comprou um lote e ali ele foi garimpar. Ele precisava disso? Não. Ao longo da novela, há até um diálogo entre aqueles dois melhores amigos, que agora eu não vou me lembrar o nome dos personagens. Um era dono do bar, que ele sempre comia aquela buchada de bode, e o outro era dono de uma escola de samba. Aqueles dois personagens. Se você lembra o nome deles, escreve aqui para mim. E até eles ficaram boquiabertos de como, por quê? Porque não precisava, com todos os milhões que ele tem na conta, já que ele precisa sumir do mapa, ele podia ficar quietinho, escondido, esperar a tempestade passar. Mas não, ele foi trabalhar, ele foi produzir. E emocionantemente, ele começou de baixo, no mercado que ele atuava, só que dessa vez como garimpeiro. E ali ele passou por situações que ele não precisava ter passado. Eventualmente dormia ao relento, passa frio, toma banho, sabe-se em que condições. Trabalho duro, braçal, debaixo de ordens. Imagina, comendador José Alfredo de Medeiros recebendo ordens. E talvez isso tenha sido importante para ele reaver como que era aquela vida sem toda aquela glória, sem todo aquele glamour. Teve um pedacinho, inclusive, em que na novela é Natal. E ali os garimpeiros não tinham uma árvore de Natal para montar. Então eles simplesmente pegaram um galho de uma árvore e ali eles colocaram o que tinha para enfeitar. Eles colocaram caneca de café para enfeitar a árvore, aquele arbusto de árvore. Colocaram ali umas luzinhas e ali era a árvore de Natal. Percebem como não é a condição que faz a gente, é a gente que faz as condições? E quando eu vi essa cena, óbvio que eu me emocionei, porque às vezes a gente reclama que a gente queria estar numa situação X ou Y, e a gente vê que tem pessoas com muito menos condições que nós, e essas pessoas, elas ousam. Essas pessoas, elas se dão, elas se abastecem, elas se suprem. E foi emocionante ver. Não tenho uma árvore de Natal, mas eu tenho um arbusto, sem árvore, sem folhas, inclusive. Não tenho bolas de Natal, mas eu tenho as canecas que eu tomo café de manhã, inclusive. E são essas as canecas que vão enfeitar aqui esse arbusto e eu vou colocar as luzinhas e aqui está montada a minha árvore de Natal. Percebem como é de dentro para fora? E essa cena, para quem se lembra, é de deixar o olho mareado de lágrima. E ali ele enxergou, talvez, o tanto que ele tinha, o tanto que ele alcançou e quantas pessoas estavam ainda a caminho. E quando ele chegou na cidade para comprar o lote que ele queria garimpar, o dono do garimpo ele pergunta, mas você sabe o que você está fazendo? Porque aqui
É trabalho pesado, tem que ter experiência, tem que ter entendimento na altura da sua vida. Vamos colocar que, sei lá, o comendador estava lá com seus 50 e tantos anos, ter que recomeçar com um trabalho pesado, é duro. A gente sabe disso. E quando o dono do garimpo faz essa pergunta para ele, é isso mesmo que você quer? E qual foi a resposta do comendador? Ele respondeu com uma pergunta. E por que não? Percebem a postura? Você quer comprar um lote no meu garimpo? É assim que os coisas funcionam. Sim, mas é só para quem entende mesmo isso aqui. Garimpo não é brincadeira de criança. Camarada, tem alguma experiência? Olha, Dionísio, eu tive uma vida inteira de experiência, é o suficiente. Não vou entrar em detalhes, mas posso garantir que entendo bastante assunto. Eu não quero que futuras expandidas eu entendo um trabalho pesado como esse, porque o garimpo. Posso te responder uma pergunta, por que não? Tudo bem? Sou dono do seu nariz, mas queria saber se é pra ter uma aventura, ficar rico. Na verdade, eu só vim correr atrás de uma coisa que eu já tive muito e perdi. O que é? Sorte. Bom, você já tem experiência e está decidido. Cara, sempre tá tudo certo. Resta saber se poder pagar por lote no meu garimpo. Faço o preço. Não precisa ser fácil, precisa ser feito. E o comendador foi e fez. E o dono do garimpo fala, ok, você é dono do seu nariz, mas você está em busca de quê? E o comendador ele responde, eu só vim correr atrás de uma coisa que eu tive por muito tempo e eu perdi, sorte. E então o dono do garimpo vende um pedaço de lote para o comendador e ele consegue garimpar muitos diamantes e ele consegue um diamante grandinho. Com esse diamante grandinho, ele consegue um bom dinheiro e então ele pega e ele retorna para quase a sua história. E quando o dono do garimpo dá um bolo de dinheiro nas mãos do comendador, ele ainda diz, de fato, você é um homem de sorte. Falando que possivelmente todos os outros garimpeiros que estavam lá, de repente estavam lá já há mais tempo e nenhum deles conseguiu pegar um diamante grandinho daquele tamanho. E o comendador ele foi e ele conseguiu. Possivelmente com a experiência que ele já tinha de garimpo, ele conhecia minimamente o terreno e talvez ele tenha escolhido um lote em que ele sabia que dali ele ia conseguir um bom diamante e com aquele bom diamante uma boa quantia em dinheiro. E assim foi que aconteceu. Você é um homem de muita sorte. Se eu não fosse, eu já estava morto. Mas quando a gente fala dessa questão da sorte, e eu sempre falo que a sorte ela pega a gente pelo caminho, sorte também é uma questão de crença. Eu mesma me considero uma pessoa absolutamente sortuda, com toda a história de vida que eu tive, a forma que eu fui construindo a vida. Hoje, quando eu olho para trás, eu reconheço. Eu tive muita sorte, mas não é que essa sorte ela simplesmente caiu de paraquedas na minha vida. Eu fui caminhando pelo caminho de forma que eu pudesse, quando enxergar as oportunidades, pegá-las. E com isso ir criando uma realidade afortunada. É por isso que eu falo que a sorte, ela nos pega pelo caminho. Conforme você vai caminhando,
As oportunidades, elas vão aparecendo. As pessoas certas, elas vão aparecendo. As circunstâncias, as mudanças, quando você diligentemente se coloca a caminho da realidade que você quer. E para esse ano de 2025, eu te desejo sim, muita, muita sorte. Mas, sobretudo, que você esteja caminhando para que a sorte possa cruzar com você por aí. Tenha uma boa caminhada.